Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas também é um dever, pois ela é o nosso alimento espiritual. Por isso devemos estudá-la com afinco. No início desse programa, quero registrar as palavras do Geraldo Neves, que, embora não nos informou sua cidade e estado, nos passou o e-mail com o seguinte conteúdo. A paz do Senhor. Gostaria de saber qual a diferença entre presbítero e diácono, pois hoje há diáconos ministrando Santa Ceia nas igrejas e também ungindo, quando a palavra orienta a fazer isso apenas os presbíteros. Nos dias de hoje, por que os dois fazem praticamente a mesma coisa, se a própria Bíblia mostra que essas duas funções são diferentes na igreja? Se o diácono pode fazer o que um presbítero faz na igreja, por que na Bíblia não colocou só o presbítero ou só o diácono? Grato pela atenção. Prezado irmão, como lhe respondi, de fato seria importante saber sua cidade e até a sua igreja, para que pudéssemos responder com maior segurança a sua dúvida. Presbítero é uma transliteração da palavra grega presbúteros, que significa o quê? Ancião, mais experiente. É um dos líderes da igreja, alguém responsável pelo ministério da igreja. Diácono ou servo é um ajudador. Vem da palavra grega diaconia, um auxiliador do ministério da igreja. O texto de Atos 6 refere-se aos auxiliares, aqueles que ajudaram nesse serviço diaconal. E o texto de 1 Timóteo 3 refere-se aos presbíteros e refere-se também aos diáconos, separando esses dois grupos. Cada qual tem suas responsabilidades, mas eu não vejo na Bíblia que um não possa servir na área do outro. Os dois trabalham para o corpo de Cristo, visando o quê? Visando a sua edificação. Quando há necessidade do ministério, qualquer cristão pode servir a igreja. Devemos nos lembrar que na nova aliança não existe mais clero e leigos. Todos somos sacerdotes reais. Nossa disposição e oração é que estejamos sempre dispostos a servir o Senhor, servindo a sua igreja em todas as oportunidades que Deus nos oferecer. E por falar em oração, quero convidar você e a cada um dos que estão em sintonia conosco nesse momento para falarmos com Deus em oração. Vamos pedir as suas bênçãos para o programa de hoje. Pai querido, agradecemos pelo privilégio de podermos falar contigo. Te pedimos, Pai, que o Senhor atenda a nossa oração. Reconhecemos a tua soberania, o teu poder, a tua onisciência. Reconhecemos que tudo sabes, que necessitamos da iluminação do teu Espírito para entendermos não só a passagem de hoje, mas para entendermos as coisas práticas do dia a dia em nossas comunidades, como nos compartilhou agora o nosso querido irmão Geraldo. Pai, te pedimos que o Senhor nos dê o teu Espírito para que possamos entender esse texto de Zacarias. Oramos com gratidão, esperando a tua resposta.
em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos a responsabilidade de concluirmos o estudo do capítulo 2 da profecia de Zacarias. Vamos refletir sobre Zacarias 2, capítulo 2, versículos 6 a 13. Nesses versos não temos mais uma visão, mas temos a sequência da mensagem da terceira visão. Esse é um texto que nos chama a atenção para o contexto em que o povo judeu vivia depois de ser liberto do exílio da Babilônia. Os exilados estavam enfrentando a contrariedade de inimigos mais recentes, de inimigos que surgiram a partir da chegada deles de volta à Terra Prometida. Depois de 70 anos ausentes, voltavam os judeus para sua terra, para sua pátria, e eles vinham com uma tarefa bem objetiva, bem clara. Eles deveriam reconstruir o Templo de Jerusalém, o Templo de Deus. Vinham também com a missão de reconstruírem a cidade, o templo, e colocar de novo o culto em ordem para que o nome de Deus fosse adorado de um modo correto. Esses novos inimigos, como mencionamos no programa passado, eram os samaritanos. Os samaritanos eram um povo resultante da mistura entre os israelitas do Reino do Norte e os gentios. Veja bem, quando Samaria caiu em 722 a.C., ficou ainda no seu território um remanescente do povo israelita, do Reino do Norte, lógico. Esses que ficaram eram os mais pobres, e eles foram desprezados pelos assírios, por isso é que eles não foram levados para o cativeiro. O erro deles, além de tantos outros erros, além da idolatria e tantos outros erros, o erro deles foi se unirem aos gentios que os assírios trouxeram para povoar as terras do Reino do Norte. Dessa união, então, surgiram os samaritanos. Era uma raça mista. Entenda bem, os samaritanos eram fruto dessa união dos israelitas que tinham ficado ainda no território do Reino do Norte, com os gentios que os assírios trouxeram de outras nações para habitar naquele mesmo território. Dessa união, então, surgiram os samaritanos, essa raça mista. Os samaritanos foram desprezados pelos judeus por serem descendentes de israelitas que tinham se contaminado unindo-se aos gentios. Quando os samaritanos quiseram ajudar os ex-exilados judeus a reconstruírem o templo, conforme Esdras 4, 1 a 3, os líderes judeus, os que tinham voltado da Babilônia, recusaram prontamente essa ajuda que eles consideravam impura. Os samaritanos, então, por sua vez, revoltados com essa atitude de repúdio dos judeus, eles criaram obstáculos. Diante de Dario, o imperador da época, assim eles conseguiram atrasar a reconstrução do templo por aproximadamente 16 anos. Embora essa fosse a situação triste do povo recém-libertado, Deus, através dos profetas Ageu e Zacarias, Deus estava encorajando o povo, estava animando o povo para que não ficasse abatido pelas circunstâncias. Porém, como vimos no estudo de Ageu, além dessa situação de oposição, havia também um equívoco em termos de priorizar o que deveria, na verdade, ser priorizado. Diante dessa oposição samaritana, os judeus recém-chegados, ao invés de se dedicarem e reconstruírem o templo, mesmo contra a vontade dos samaritanos, porque essa seria a obra prioritária para o restabelecimento do culto a Deus, embora tenham reconstruído só o altar, conforme Esdras 3, 1 a 3, sabe o que eles fizeram? Eles priorizaram o quê? A reconstrução das suas casas. Eu já mencionei para vocês Ageu 1, 4. Ora,
ao invés de reconstruírem o templo, se preocuparam com a reconstrução das suas casas. Mas mesmo com esse quadro de falta de dedicação, de falta de compromisso com Deus, o próprio Senhor não abandonou a sua aliança firmada com seu povo. Querido amigo, Deus é fiel e cumpre assim as suas alianças. E assim, o que Deus fez, Ele sabia que a restauração estava por vir, e por isso usou Zacarias para incentivar os judeus. Nesse sentido, então, podemos refletir sobre esse texto, dando esse título a esses versículos, Zacarias 2, 6 a 13. A soberana restauração divina. Eu repito, a soberana restauração divina. É interessante percebermos que alguns aspectos dessa profecia apontavam para além das circunstâncias do povo da época de Zacarias. Esses aspectos mostram as bênçãos do reino messiânico. Agora, é preciso entendermos e é preciso fazermos algumas constatações. Primeiro, o que vemos nessas palavras é Deus chamando o seu povo de volta da terra do norte da Babilônia para a sua pátria. Os verbos aqui usados eram fugir, salvar-se, habitar, e todos eles sugerem que alguns judeus tinham se adaptado tanto aos costumes e aos caminhos da Babilônia que precisavam sair urgentemente desse meio gentio para ter novamente comunhão com Deus. Segundo, Deus seria glorificado na vitória contra as nações e na proteção a Sião, a menina do seu olho. Era assim que Deus considerava o seu povo, conforme lemos no capítulo 2, versículos 8 e 9. Deus traria para o seu povo a alegria da sua presença. Em quarto lugar, muitas nações se ajuntariam para fazer parte do seu povo. Este é um dos vários textos do Antigo Testamento que falam da inclusão dos gentios na adoração a Yahvé. Os gentios, em quinto lugar, sempre estiveram nos planos de Deus. Eles sempre estiveram nos planos do reino do Senhor, do Novo Testamento. A igreja e a sua tarefa missionária são um reflexo disso. Você pode ler, por exemplo, o Salmo 96, 1 a 3, 7 a 10, que nos fala exatamente sobre as nações todas louvando o Senhor. Judá seria a herança do Senhor, frisando então a sua proteção. E em sétimo lugar, Deus se levantou para agir. Era esta a comunicação que Deus queria que Zacarias passasse ao seu povo. Lembrando que na primeira vinda vieram 50.000 ex-exilados. Mas haviam ainda judeus na terra da Babilônia, e esse povo estava sendo chamado agora para voltar para a terra prometida. Querido amigo, o povo de Judá sofreu muito por causa do seu pecado. Um pecado constante em gerações anteriores. Mas agora, que bênção! Agora Deus chamava a geração de Zacarias a se arrepender e a restabelecer a comunhão com Ele. Nas primeiras visões do livro, ele apontou para além das circunstâncias do povo nessas primeiras décadas depois do cativeiro. Deus apontou para as bênçãos que ele estava preparando para o reinado do Messias. Eu vou ler todo o texto para você, para que possamos refletir então com base na palavra de Deus. Eu vou ler Zacarias 2, 6 a 13. Vamos dar toda a atenção para aquilo que Deus tem para nos dar. Ei! Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina
do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Versículo 10. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Versículo 12. Então o Senhor herdará a Judá como a sua porção na Terra Santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Versículo 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Querido amigo, depois dessa leitura, com base nessas palavras inspiradas, vamos então iniciar nossas reflexões sobre esse texto que nos traz como princípio essa afirmação. Somente um Deus soberano tem o poder de restaurar completamente o seu povo. Eu repito, esta é a afirmação que temos como princípio desse texto de Zacarias, capítulo 2, versículos 6 a 13. Somente um Deus soberano tem o poder de restaurar completamente o seu povo. Nesse texto, encontramos 7 ações que devemos ter diante da soberania divina em restaurar o seu povo. A primeira ação é atendermos o chamado de Deus, versículos 6 e 7. Nesses versos, há um convite para aqueles membros do povo que ainda estavam fora da sua pátria. Não estavam reunidos num só lugar. Tinham judeus por todas as partes. O profeta então recorda ao povo que está disperso que o exílio foi um ato permitido por Deus para castigar o seu povo, porém, já era o tempo de voltar. O apelo para que eles fugissem e escapassem dos gentios era eloquente. A urgência de sair dessa terra maldita era notória. A terra do norte, isto é, a Babilônia, seria julgada, seria destruída. A consumação do juízo era iminente. O império persa derrotou os babilônios. Por isso, o povo de Deus tinha que sair completamente de lá. As visões anteriores tinham mostrado que Deus castigaria a terra do Reino do Norte. Na primeira visão, os exploradores, que saíram sob o comando do cavaleiro do cavalo vermelho, símbolo da vingança, sangue e destruição. Na segunda visão, os 4 chifres foram derrubados pelos 4 ferreiros. Então, veja, são 2 visões já que mostravam que o Reino do Norte, a Babilônia, seria aniquilada pelo juízo de Deus. Deus então estava conclamando o seu povo que ainda estava envolvido com os pagãos. Por isso, a segunda ação é reconhecermos que somos amados por Deus. A segunda ação é reconhecermos que nós somos o povo amado de Deus. Querido amigo, isso é muito precioso. No versículo 8 nós temos essa expressão. Esse verso descreve uma das verdades centrais do Antigo Testamento. O amor eletivo de Deus. Pela eleição que fora objeto, o povo hebreu é chamado de menina do seu olho. Isto é, aquilo de mais precioso que Deus poderia ter. Veja, por exemplo, Êxodo 19:5. As nações que têm tocado no povo de Deus terão o seu merecido castigo porque têm estado lutando contra o próprio Deus. E nem sequer imaginam que Deus lutará contra elas. Tocar naquilo que Deus tem considerado precioso, isto é, o seu povo, provocaria uma reação irreparável da parte de Deus, porque Deus é zeloso. Você e eu somos povo de Deus, e quem ousar se levantar contra nós terá a sua merecida recompensa.
Por isso, a terceira ação é confiarmos no juízo de Deus. O versículo 9 nos diz isso. A expressão desse verso é uma palavra de alento, de atenção para os que ainda tinham ficado na Babilônia. O apelo era para que deixassem a Babilônia e seus atrativos. O fato de não regressarem à sua terra era uma demonstração de que muitos judeus tinham se acostumado, tinham se acomodado à vida no exílio. Alguns talvez tinham negócios prósperos e outros possivelmente ocupavam cargos importantes no governo. Viviam em aparente segurança e não desejavam trocar as suas posições para viverem numa terra insegura e sem muros. E aqui está a importância da visão. Conforme vimos anteriormente, Jerusalém seria habitada sem muros, sim, é. Sabe por quê? Porque o próprio Deus seria um muro de fogo ao seu redor. Essa mensagem transcendia as fronteiras de Judá. A mensagem que Zacarias estava transmitindo tinha 3 dimensões. Primeiro, havia uma promessa de segurança, pois Deus seria o seu muro protetor. Haveria, em segundo lugar, uma purificação do povo que ainda estava na Babilônia, símbolo do pecado e da condenação. Eles deveriam se reunir com seus irmãos na cidade santa. E, em terceiro lugar, haveria a retribuição, o castigo de Deus. Deus traria esse seu castigo, seu juízo, sobre os inimigos de Judá. Ora, à luz dessas 3 dimensões, o povo deveria elevar a sua voz em louvor para cantar as maravilhas e as grandezas do Deus Salvador. Por isso, a quarta ação é nos alegrarmos na presença de Deus. Versículo 10. A partir desse verso temos uma mensagem muito especial, muito pessoal de Deus, que com sua majestosa presença colocará grande gozo nesse povo débil, extasiado por essa tão grande obra, tão maravilhosa obra, que somente um Deus soberano pode fazer. Em quinto lugar, a quinta ação é nos curvarmos diante dos planos inclusivos de Deus. Versículo 11. Nesse verso temos uma segunda bênção. Era a universalidade da salvação. Se uniriam a Deus muitas nações, e essa foi uma promessa que teve o seu cumprimento em Jesus Cristo, em quem a barreira judaico-gentia foi quebrada para construir um só povo, conforme Paulo disse aos Efésios 2, 11 a 19. A sexta ação é nos alegrarmos pela fidelidade de Deus. A terceira bênção que vemos no texto é que Jerusalém seria novamente chamada Cidade Santa, cidade do grande rei. O templo deveria ser reconstruído porque Yahvé tem escolhido de novo Jerusalém. E esse templo somos nós, os cristãos. O templo realmente teria maior glória do que o primeiro templo. Nós precisamos nos lembrar de que há um tempo que devemos atender à voz de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por ser fiel e por ser soberano, essa era a hora de escolher. Será que temos que duvidar ainda do nosso Deus? A sétima e a última ação é esperarmos pelas poderosas ações de Deus, conforme o versículo 13. Esse capítulo, querido amigo, termina com um chamado a toda a humanidade para que se curve ao nome de Yahvé, uma reverência universal, digna do grande e único Deus soberano. O fato de que ele tem se levantado significa que dentro em breve ele entraria em juízo contra as nações inimigas e ímpias que não aceitaram seu convite, mas significa também que ele estaria agindo em favor do seu povo. Concluo essa nossa reflexão destacando a mensagem do Senhor em convocar o seu povo para um novo tempo. O Senhor chamou os judeus da dispersão para regressarem para Jerusalém. Hoje o Senhor chama todas as nações para se unirem pela fé a Cristo. Você já se uniu à igreja? É um membro da família da fé? Os inimigos do povo de Deus experimentaram
a recompensa pelas suas maldades. Os grandes do mundo, os que fizeram os cristãos sofrerem, também sofrerão o juízo divino. E finalmente o Senhor chamou muitas nações para se unirem ao povo de Deus. Essa é uma bonita profecia que tem se cumprido através da conversão de muitos povos, povos que moram até os confins da terra. Você tem participado dessa obra missionária de levar o Evangelho até os mais distantes pontos da terra? Que o Senhor te abençoe, que você seja um membro da família da fé. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça